como usar as ideias de Kuyper, Doiver e da filosofia reformacional para influenciar o Brasil, no sentido de entender quais são os maiores desafios e as oportunidades para isso. Bom, muito bom. Então, eu quebrei a cabeça um pouco com isso aí, um tempo, sabe? Que eu fiquei muito entusiasmado lá para os idos de 2000 e comecinho, quando eu conheci essas ideias. Quer ver, 98, né, 99, foi quando acho que foi em 99 que eu li o Schaeffer e entendi. Foi 99, eu custei a chegar nesse ponto. Aí eu comecei a fuçar, encontrei os outros autores nas bibliotecas lá, na época se você não tirar xerox, você não lia nada. Então, xeroquei uns livros lá sobre Kuyper, Doiver, pô. Aí comecei a estudar e falei, cara, legal, visão cristã, filosofia cristã, cosmovisão, comecei a falar nisso. Aí a gente escreveu sobre cosmovisão em 2006, publicou o livro, e depois nunca mais falamos nisso. Não é que nunca mais falamos, mas de repente a ficha caiu, sabe? Tinha várias coisas que tinham que funcionar para funcionar isso. Levou um tempo para a gente ir conhecendo os autores, mas aí a gente chegou lá no Labri a Andy Crouch, a James Davison Hunter, e a outras críticas, a própria crítica do David Nagel, né, ao movimento, a ideia, conceito de cosmovisão em si, né, e o seu elemento expressivista, e aí a gente chegou num ponto, é que você precisa de um movimento integral para você, desde o início, para ter resultados integrais. Então, a gente pode usar as ideias de Kuyper, sim, mas o problema é que espalhar as ideias não adianta. Você teria que introduzir, como eu disse, novos artefatos, novas instituições e um patos diferente, que é aí que eu falei que centros de interesse e de organização do desejo diferentes. Teria que ser coisas concretas. Aí a gente olhou para trás e falou, cara, o Labri era exatamente isso. Não era uma ideia do Schaeffer, era uma vida, é um jeito de funcionar, de receber as pessoas, de organizar a agenda, era isso, é um artefato e uma instituição ao mesmo tempo, entendeu? E aquele conjunto, junto com as ideias, era o que fez efeito. Então, a gente teria que fazer coisas assim, formar comunidades que efetivamente operem como centros de experiência e de imaginação moral e de desejo diferentes, criar instituições, iniciar instituições, e resolver problemas, porque o ponto de um artefato cultural, de uma instituição, é resolver um problema. Não adianta, isso é um ponto, não adianta a gente criar uma instituição só porque tem que ter uma instituição evangélica. Tem que resolver um problema da cultura, criar alguma coisa, introduzir algo que, para o brasileiro ter, ele tem que receber da mão dos cristãos. Essa é a questão. Se você não criar isso, não tem jeito. Não adianta só você ficar falando ali, né, da ideia, né? Tem que resolver problemas. E aí isso me levou a uma reflexão sobre a teoria de esfera de soberania, que eu achei a conclusão que tinha alguns furos na forma como foi apresentada. E talvez o Pedro lembre aí, quando eu comecei a falar disso, que eu acho que faltava uma teoria de bens como ponto de partida para entender como uma esfera funciona ou como instituições funcionam. E uma teoria de bens e uma teoria de fluxo de bens, né? Então você precisa falar que, não basta falar que tem várias esferas, a questão é, por que elas existem? Qual é o bem que elas querem conservar e cultivar e por que elas têm ou não têm sucesso em cultivar um certo tipo de bem? Porque o que motiva a gente emocionalmente, moralmente, são os bens e não as esferas. Jesus tem que reinar sobre todas as esferas da cultura, então Jesus vai ser o rei sobre a ciência. Aí o pastor começa a fazer pregação anticientífica sobre Jesus ser o rei sobre a ciência, mas ele não sabe o que é ciência, não ama a ciência, não entende como os capitais científicos funcionam, não deu nenhuma contribuição para os capitais científicos serem produzidos, os bens científicos não têm nenhum valor para ele. Ele tomou a vacina e alguém agradece na internet que tomou a vacina e ele zoa. Eu vou falar do senhorio de Jesus na ciência?
A formação moral para isso nem existe. Então eu cheguei à conclusão, deve ter alguns anos aí já, eu tenho que fazer a conta, não lembro, que tinha que mudar o discurso. Aí fui atrás de outros insights aí, fui atrás do Walser, do John Finnis, e teoria de bens, e começar a pensar como é que faz isso. Quer dizer, aí tem que ter uma educação para amar os bens. Aí o C.S. Lewis voltou para o cardápio. Falei assim, aqui, ó, por isso que o C.S. Lewis aqui é superior ao Doivert. O C.S. Lewis é superior nesse sentido, porque ele falaria dos afetos, dos amores, né? Antes do James Smith falar sobre isso, ele falaria sobre isso. E é engraçado é que no Capital Moral do Kuyper, ele vai nisso aí, exatamente. Né? Quando ele usa essa teoria de capitais e ele fala sobre uma ética do cuidado, e esse é um ponto crucial. Então, eu acho que as ideias do Kuyper e Doivert de filosofia formacional, sem uma série de upgrades, ela é pouco útil no nosso contexto. Inclusive, ela funcionava em contextos em que a ética de cuidado e as instituições e a contribuição já de longa data de cristãos com artefatos culturais era um fato estabelecido na Holanda, entendeu? Agora, você transplanta esse trem para cá, no Brasil, com um evangelicismo que ele é introvertido emocionalmente, autocentrado, por causa da cultura da autenticidade, ele é assim também, só conversionista, não tem uma teoria da sociedade, não tem uma teoria de bens, não tem uma práticas, não tem uma ética de virtude, não tem nada disso. Para que serve Kuyper e Doivert? Uma teoria do domínio, vira isso. Uma teoria do domínio, uma teoria dos 7 montes da cultura. Você ouvir isso? É uma desgraceira que tem por aí, inventaram. Então, como usar as ideias de Kuyper e Doivert? Eu estou pensando. Eu ainda estou pensando. Mas eu acho que é por aí. Então, por exemplo, na ABC2 a gente foi entrando com um discurso para além da cosmovisão, que é um discurso de vida intelectual. Tanto que a gente criou curso sobre isso, Marcelo acabou indo estudar isso. É um discurso de ética, da virtude, bens, vida intelectual, amar a ciência. A gente precisa ter uma visão cristã da ciência, sim, mas se você não ama a ciência, fica de quieto. Da mesma forma com outros aspectos da cultura, sabe? Bom, isso é uma coisa que eu acho que tem que fazer. Eu só vou acrescentar mais uma. Eu acho que uma crítica reformacional da cultura brasileira tem que ser feita, senão não dá para começar a fazer isso. Enfim, Rodolfo está trabalhando nisso, eu também estou trabalhando nisso, lendo clássicos e pensando em como a gente interpreta a vida intelectual nacional durante o século XX até agora, para a gente fazer uma aplicação que faça sentido da tradição reformacional. Então, assim, tem que aplicar a cultura brasileira e tem que adaptar e dar esse 2.0 que eu falei. Você chamou atenção para um fato que, inclusive, esse é um dos distintivos do livro do Royal Kuyper, né? Quando ele vai falar do Abraham Kuyper e do Doivert, ele vai falar dessa lacuna, aí ele puxa lá pro Altúcios, né? Para simbiose, para essa visão porque isso aí estava pressuposto, mas para a gente é absolutamente desconhecido, né? Não tem. Não, então, tem um tempo que eu estou falando sobre bens comuns e bem comum. É justamente uma reorganização a partir de uma ética social desse discurso aí das esferas. Mas é nessa direção mesmo. E um livro também na época, quando você estava descobrindo, foi nessa época que eu conheci o Labrie. Foi exatamente nessa época aí que eu conheci o Labrie. E foi o do Michael Walzer. O Esferas de Justiça também foi um livro assim, muito importante para mim, para eu poder entender tudo isso aí, entender essa teoria de bens, o que isso significaria. Ele tem a linguagem de capitais, né? Exatamente, assim, porque é muito engraçado como que hoje em dia, quando você apresenta para as pessoas o neocalvinismo e isso aí para as pessoas, vira uma teoria de dominação. E aí as pessoas falam, não, eu já ouvi isso, é exatamente isso, é a teoria dos 7 montes, assim, mas muitas pessoas falam isso pra gente. Estudantes do INC lá do Essencial já falaram pra gente, assim, não, já ouvi, é a teoria dos 7 montes, aí vira dominação. Então, para a missão cristã, tudo bem, esferas de soberania, discutindo com o problema do poder do Estado,
faz todo sentido isso. Mas numa teologia do poder, cristã do poder completa, elas tinham que ser apresentadas como esferas de serviço. Sim, sim. Que aí você tira a ambiguidade. Porque qual é o ponto da... Tá lá em Romanos, pô. A autoridade é servo de Deus para o teu bem. Ministro, diácono. Exato. Né? Exato. Então, mas até para falar disso tem que introduzir a qução dos bens, né? Mas é isso mesmo que você falou, Pedro. Infelizmente, houve uma apropriação ruim, né? É uma pena. Mas eu acho que nesse aspecto, assim, o livro do Roel é um dos grandes corretivos, assim, para a gente. Ele meio que dá vários passos à frente, chamando nossa atenção para autores para trás, assim, o Altúcios, por exemplo, assim, nossa, chamando a discussão do contratualismo, né, na mesma época do Hobbes, e o Altúcio está falando da simbiose, assim, outra visão sobre sociedade, tal, que era pressuposto, a mesma coisa que você falou na resposta anterior, o que hoje a gente olha, e o Weber interpretava lá da ética do capitalismo, antes era a ética do trabalho protestante, uma série de pressuposições lá que, com a secularização, com a transformação, foram modificadas, mas na época era outra coisa, e a gente não tem isso mais. Aí cai no colo do evangelicalismo brasileiro, que é aí tudo que a gente falou, individualista, narcisista, autêntica, não sobra nada mesmo, não. Então, assim, eu acho que elas são ideias preciosas, mas a gente precisa fazer um trabalho melhor de recepção.